Uma boa audição é o produto de uma boa fala. É por isso que no Decoding a gente analisa a fonologia do falante de inglês nativo e pratica para tentar reproduzi-la na nossa fala, claro, com a finalidade de melhorar a nossa compreensão auditiva. E hoje eu estou na presença do Superman, do Batman e da Wonder Man, quer dizer, Wonder Woman. Bora ver então a cena que fez o cinema vibrar. Vamos lá? Oh, shit. Why did you bring him back to the city? The port is abandoned. There's a weapon here that can kill it. Did you find the spear? I've been a little busy. This creature, seems to feed on energy. This thing is from another world. My world. I've killed things from other worlds before. She with you? I thought she was with you. E aí, entendeu bastante coisa? Bom, eu dividi aqui em algumas cenas. Vamos então para a primeira cena. Oh, shit. Muito bem, aprender os palavrões em inglês também é um pouquinho importante, não é mesmo? Afinal, as pessoas vão usar, e apesar de não ser tão bacana a gente falar, em um momento ou outro pode ser que você bata o dedão no pé da estante e queira uma palavra, digamos assim, um pouco mais expressiva para você externalizar a dor. Então, quando o Batman vê que ele vai ser atacado, ele diz "Oh, shit!". Apesar de não ter nenhum fenômeno fonológico aqui, na fonologia do português, esse fonema, que é o que eu chamo de I relaxado, ele não existe. E quando a gente vai falar esse palavrão no inglês, a gente acaba falando lençol, que é sheet. Então, se algum dia um monstro maligno for te matar, não diga lençol. Diga assim como o Batman, shit, shit. Oh, shit. Vamos agora para a nossa cena 2. Why did you bring him back to the city? Claro que a Mulher Maravilha é a mais poderosa da Liga da Justiça, não é? Todo mundo sabe isso, né, gente? E como eu sou fãzão dela, aqui no Decoding é o momento mais perto que eu chego de ser um super-herói. Assim como ela salva o Batman, eu tô aqui para salvar vocês dos fenômenos fonológicos do inglês. Bem, salvar não, né? Porque não tem como impedi-los. Mas pelo menos ensinar esses fenômenos para vocês, para que vocês vençam na comunicação com o inglês real. Para nossa cena 2, eu gostaria de falar que os fenômenos fonológicos também são produzidos por falantes de inglês não nativos. E um grande exemplo disso está aqui. A atriz que interpreta a Mulher Maravilha, a Gal Gadot, ela não é nativa de inglês.
ela é israelense e ela tem como língua nativa o hebraico. Então, mesmo ela não sendo nativa, ela produz exatamente os mesmos fenômenos fonológicos na fala dela do que os nativos. E minha opinião é que alguns fenômenos fonológicos, eles nos ajudam a ter uma fala mais fluida. Exemplo, a palatalização. Uma forma da palatalização consiste em você transformar um D em J. Por que isso acontece? Porque o y da palavra you é articulado no palato duro, enquanto que o d é pronunciado um pouquinho mais na frente nos alvéolos. Então, quando você tem um D mais a palavra you logo na frente, é muito mais fácil você retrair a sua língua dos alvéolos para o palato e fazer já no mesmo lugar de articulação do y de you. E é isso que ela faz. Então, em vez dela dizer did you, ela diz did you. Em seguida, a gente tem o Branham, no qual a aspiração, né, o fonema aspirado é apagado. E aí eu vejo aqui uma ligação do agma direto com o M. Então fica Branham. Também percebi que o to é reduzido para t. É bem comum o longo na palavra to, quando não está dando ênfase, ser reduzido para o chuazinho. Você lembra do chua? Então, em vez de to, temos aí t. Outra coisa que acontece é a palavra city, que ela faz um flapping. Lembra do flapping? Então, ao invés de city, ela fala city. E você pode sempre fazer o flapping quando você tiver o t, ou seja, o T, entre duas vogais, das quais a segunda for átona, ou seja, não tiver a tônica, a força. What did you bring him back to the city? What did you bring him back to the city? Próxima cena! The port is abandoned. There's a weapon here that can kill it. Muito bem, então ele fala aí, the port is abandoned. There's a weapon here that can kill it. O que a gente percebe aqui, né? Falando em flapping lá da Mulher Maravilha, a gente tem um flapping da palavra port. Port vai linkar, né? Vai ter aqui uma ligação fluida com is e vira portese, the portese. Logo em seguida temos a palavra abandoned. Eu gosto muito de lembrar que em inglês, quando você tem um passado em ed, a pronúncia nunca vai ser ed. Então você não vai falar abandoned, você não fala esse e. O que você fala? Abandoned. São duas consoantes ali juntas, sem nenhuma vogal para fazer essa fluidez que no português você sempre tem, né? No inglês é possível você ter duas consoantes assim juntas, como n e o d, abandoned. Quando você junta também is com abandoned, você vai ter um vozeamento, né? Então, the port is abandoned. É bem comum o is, ele ter esse vozeamento para fazer o som de z. Já quando ele fala there's, eu prestei bastante atenção, eu fiquei olhando ali a boca para ver se essa língua sai para fora, mas eu não percebi essa dental. Então, para mim, essa dental, ela é reduzida para um z. Você percebeu isso também? Mas, Felipe, é possível isso? A dental vozeada ser reduzido para o z? Então, eles têm um ponto de articulação muito similar. Quando você vai fazer a dental vozeada, você coloca a pontinha da língua, ou um pouco mais para fora, né? E você vozeia. Agora, o z, ele é imediatamente atrás, porque a gente tem o articulador, o dente superior, e você tem logo atrás os alvéolos. Então,
Ambas consoantes, tanto a dental Z quanto o Z, eles são fricativos. A única diferença é que a língua retrai um pouquinho para fazer o Z. Então eu percebo aqui que ao invés de falar there's, ele simplesmente fala the weapon. Eu percebi isso. Esse ele vira um schwa, até aí sem novidade, é bem comum, né? Esse ser pronunciado com schwa. Mas precisa ficar muito ligado que a gente, quando vai aprender inglês, a gente tem dificuldade com essa dental vozeada e muita gente acha que é um Z, né? Porque como não tem no português, fala, bom, isso aqui é o que mais parece com o Z. Não é, a dental vozeada é Z, mas nesse caso ele retrai um pouco a língua e vira z. Em seguida, temos a palavra weapon. Em inglês, tem uma coisa que acontece que é muito doido, assim, que é o N silábico. Então ele não fala weapon. Eu percebo que vai direto do P para o N. Em inglês é possível que o N forme o núcleo de uma sílaba, ou seja, ele seja silábico. Então, ó, weapon. Então é como se essa palavra, que parece ter duas sílabas, tivesse somente uma sílaba. Então olha só, weapon. Quando ele diz that e can, eu percebo também uma redução para o schwa. As palavras that e can são pronunciadas com ash, que é esse fonema que está aparecendo na tela. Olha só, that can. Entretanto, na fala espontânea, no discurso oral espontâneo, é bem comum, se você não estiver dando ênfase, você pronunciar o schwazinho. Então, em vez de that can, falar that can. Em seguida, kill it. O que eu gosto de lembrar aqui? Quando você vai pronunciar a palavra matar, que é kill, o L, a gente fala que ele é velar. Por que velar? Porque o dorso da língua sobe e você não tem o contato da pontinha da língua com os alvéolos. Então, o dorso da língua ele se aproxima mais lá do véu palatino, lá atrás, do que aqui na frente. Então, olha só. Kill. Agora, quando você junta o kill com o et, esse L ele vira alveolar. Por que alveolar? Porque agora a pontinha da língua vai bater aqui nos alvéolos. Kill it. É muito comum acontecer essa ligação. Eu chamo ela de ligação fluida, né? Porque fica mais fácil de falar. É muito mais fácil falar kill it do que falar kill it. Vamos agora dar uma olhadinha na próxima cena. Did you find the spear? I've been a little busy. Superman chegando aí, moçada! Did you find the spear? Vamos ver o que vocês perceberam aqui? Na palavra find, o N e o D, N e D, eles têm o mesmo ponto de articulação. Então, você que está assistindo aí, pronuncia o N, pronuncia o D. N, D. Você vai perceber que o ponto de articulação dessas duas consoantes é os alvéolos. Eu gosto sempre de lembrar que no português existem alguns sotaques que o D, ele é dental, então a língua se aproxima do dente superior, mas no inglês ele é sempre alveolar, pela fonologia sempre alveolar. Por eles terem o mesmo ponto de articulação, N e o D, é muito comum esse D ser apagado. Então aqui, em vez de find, eu percebi que ele fala find. Did you find the spear? I've been a little busy. Eu percebi um apagamento do V. Em vez de falar I've, eu percebo só o I. A palavra been, pela fonologia, a vogal é o E longo, então been. Entretanto, aqui tem uma redução para o I relaxado, que é aquele outro I do inglês. Então, been. De been, ele fala been. I been. Em seguida, temos a palavra little, que a gente vai ter um flap do t para rara,
E também temos um L logo em seguida, então little, little. Eu gosto sempre de lembrar que não é little. A gente que é brasileiro, quando tem esse L, a gente gosta de pronunciar O, né? People, Google. Só que em inglês o L, ele é velar, ou seja, você precisa subir a língua. Então, ó, little, Google, people. Você precisa estar sempre subindo esse L, tudo bem? Então cuidado para não falar little, e sim little, little. Find the spear. Did you find the spear? I've been a little busy. Bora dar uma olhada na próxima cena. This creature, seems to feed on energy. This thing is from another world. My world. Muito bem. This thing, this creature, seems to feed on energy. O que vocês percebem aqui? Primeiro de tudo, eu gostaria de comentar sobre o agma. Por que o agma? Porque geralmente, na ortografia, quando você tem o NG, a pronúncia é o agma, que é isso aqui, on. E a gente quer falar com NG, né? A gente quer falar thing. Então, muito cuidado, não tem esse g, não tem esse G. Então, nessa palavra, thing, é o agma. Se você voltar o vídeo e ficar prestando atenção ali nela falando, você vai perceber como ela produz o agma bem produzido. Aliás, parabéns! Vale lembrar que ela não é nativa. E o agma é um fonema muito, muito difícil de pegar para quem não é nativo. Então, palmas para a Mulher Maravilha que salvou o Batman e agora conseguiu pronunciar o agma, que inclusive pronunciar o agma eu acho que é mais difícil do que salvar o Batman. Então, olha só. Thing. Logo em seguida, temos feed on energy. Para mim, isso é um sintagma fonológico. O que é um sintagma fonológico? É a junção de tudo, é um palavrão na fonologia. Ela não fala separadamente feed on energy, ela fala feed on energy. Em especial, esse feed, ele vai virar um flapping. Por que vira um flapping? Porque o E é tônico e o on, ele é átono. Então, quando você tem um D entre duas vogais, das quais a segunda é átona, você pode fazer esse flapping. E o N do on junta com energy. Logo, feed on energy, feed on energy, feed on energy. E aí chega o Superman aí falando, this thing is from another world, my world. Eu percebo aqui uma ligação de from com another, então from another, from another. Uma coisa que eu gosto de lembrar é que a palavra from, ela não é pronunciada com O. A gente que é brasileiro quer falar from, né? Porque a gente está vendo um O ali escrito, mas é o carrot. O carrot é uma vogal que a gente chama de carrot, parece um chapéu chinês. Então, from another world. E eu sei que a palavra world representa uma dificuldade para muitas pessoas. E por quê? Porque você começa com uma semi. Logo, você vai ter aquela vogal que é meio que um 3, né? É o epsilon ao contrário. E aí você tem um R caipira, mais um L velar, mais um D. Gente, que palavrinha do mal para falar, né? Claro que com muita prática a gente consegue pronunciá-la. Então, world. R, L, O, mais D. World. This creature seems to feed on energy. Thing is from another world. My world. This creature, seems to feed on energy. This thing is from another world. My world. Vamos agora para a última cena. I've killed things from other worlds before. She with you? I thought she was with you.
I've killed things from other worlds before. Eu percebo aqui que a palavra I é reduzida para a. Isso é bastante comum. Se você segue aqui o decoding, você já viu muito nativo reduzindo I para a, certo? Então, I've killed. Além do I, que reduz para a, eu vou dar uma atenção especial para a palavra killed, que, de novo, pra gente que é brasileiro, a ortografia pode ser muito enganosa. Você tá vendo uma vogal aí, entre o L e o D. Então, a gente naturalmente quer falar killed, mas não é. Ó, killed. Você vai fazer aquele L velar, ou seja, O, mais um D. Olha só, killed. Em seguida, temos a ligação de from e other. From mother. Você tem que falar como se fosse uma palavra só. Quando você tem uma consoante mais uma vogal no mesmo grupo rítmico, é importante fazer a ligação e pronunciar tudo como se fosse uma coisa só, senão não fica natural. Por mais que na legenda você veja as she with you, eu não ouço ele falar esse as, não. Isso é bem comum. Quando você estuda inglês, provavelmente você aprende que tem que fazer pergunta com o verbo to be invertendo, né? Is he, is she, are you? Mas é bastante comum, quando você vai fazer uma pergunta, você já usar direto as palavras I, you, he, she, it e não usar o verbo to be. Então eu percebi ele falar assim, she with you, she with you, she with you, direto, sem falar esse as, she with you. Se eu for perguntar, por exemplo, você vai vir hoje à noite, né, na festa, seria algo como are you coming to the party? Mas é bem comum o nativo falar you coming to the party? You, direto, you coming to the party, sem colocar o verbo to be. É triste, é diferente do que você aprende, mas é uma realidade na fonologia. A palavra with, ela vai vozear. O que é isso? Você tem aqui a dental desvozeada. A pronúncia mais comum dessa palavra é com a dental desvozeada, então with. Ou seja, você coloca a língua entre os dentes e dá uma sopradinha. Mas é muito comum, pelo contexto, ela ser vozeada para dental vozeada. Então, em vez de with, a gente vai ter with. E é isso que eu entendo o Superman falar. She with you, vozeando esse para v. E aí, o Batman diz, I thought she was with you. Eu percebi que ele reduziu também de I para a. Então, em vez de I thought, eu percebo que ele fala I thought she was with you. De novo, isso é muito comum. Então, quando o nativo vai falar eu, é bem comum ele falar somente a ao invés de I. A palavra she é com a vogal I longo, mas aqui eu percebo que reduz para she. Também é comum a gente ter essa redução do I para E. Apesar da palavra was ser escrita com S, a pronúncia ela é sempre mais voltada para o Z. É o que a gente chama de vozeamentos. E os Z são exatamente a mesma consoante, são fricativas, têm o mesmo ponto de articulação. A única diferença é a sua glote, que pode vozear ou não. E eu percebo aqui um vozeamento. Então, em vez de was, eu percebo was. A vogal também reduz. Ao invés de wa, eu percebo was, que é o schwa. Geralmente, toda vez que a gente reduz uma vogal, é o schwa que vai ser a redução dessas vogais. Nem sempre, mas a maioria das vezes. Logo, quando o Batman fala with, eu já percebi que é a dental desvozeada, diferente do Superman, que usou a vozeada. Então você vê como é muito arbitrário essa palavra? Então ela pode ser pronunciada with ou with. Depende muito do nativo, do contexto, do que ele quiser. As duas possibilidades estão ótimas. Vocês viram aí que o Superman pergunta se a Mulher Maravilha tá com o Batman? E o Batman pergunta se tava com o Superman? Gente, quero esclarecer uma coisa aqui. Ela não tá com nenhum de vocês dois. São vocês que estão com ela. Beijo, linda. Te amo. Kill things from other worlds before. She with you.
killed things from other worlds before. She with you? I thought she was with you. Bora praticar então? Agora que você já conheceu alguns fenômenos fonológicos e um pouquinho da fonologia, eu te proponho de praticar um pouquinho. Primeira coisa, muito simples, você só vai falar oh shit. Seu desafio aqui para falar esse palavrão é você não prolongar a vogal. Então eu não quero she, eu quero shit. Sua vez. Próxima prática. Quando você disser why did you, eu quero que você palatalize. Então, em vez de did you, eu quero que você fale did you. Em seguida, eu quero que você apague o do hem e fique brain. E na palavra city, eu não quero esse eu quero que você faça um flapping e diga city. Bora lá? Próxima frase. Você vai fazer uma junção, uma ligação de port e is e vai fazer o flap. Então, the port is abandoned. Para a palavra theirs, você vai fazer aquela redução da dental vozeada th para z. Então você vai falar z. The weapon here that can kill it. E aí eu quero que você junte o kill com it, falando kill it. Essa é fácil. Você vai falar essa frase: Did you find the spear? Somente apagando o d da palavra find. Então, did you find the spear? Nessa próxima frase, I've been a little busy. Você vai apagar o v, vai falar I. O been, você vai reduzir para been. E o little, você vai fazer um flapping, little. E concluir a frase. Então, I've been a little busy. Seu desafio agora é falar o agma. Então, você vai falar this thing. E aí você vai precisar esmagar a úvula, ou seja, aquela campainha. Olha só. This thing. This creature seems to feed on energy. Agora eu quero que você pegue o feed, o on e o energy, junte tudo na pronúncia e faça um flapping do de feed. Feed on energy. Na frase seguinte, eu só quero que você junte uma coisa, o from com other. Então você vai falar I've killed things from other worlds before. Quando o Superman fala is she with you, a gente vai apagar esse is. Você só vai falar she with you, vozeando a dental, with. Agora que você já praticou, bora ver de novo o trecho completo para ver se você entende melhor? Oh, shit. Why did you bring him back to the city? The port is abandoned. There's a weapon here that can kill it. Did you find the spear? I've been a little busy. This creature, seems to feed on energy. This thing is from another world. My world. I've killed things from other worlds before. She with you? I thought she was with you. Bem, se você é novo aqui, saiba que o Decoding é uma série que treina o seu cérebro para entender
inglês. Eu tenho certeza que se você vir aí uns 5 ou 6 vídeos, a sua compreensão auditiva já vai melhorar muito. Então se inscreve aí para você não perder nenhum. E fica ligado, no próximo Decoding eu tenho uma surpresa para você.